Olá, me chamo Alexandre Koch, sou advogado e vou falar com vocês hoje sobre as medidas protetivas de urgência previstas dentro da Lei Maria da Penha. Pois bem, primeiramente você tem que entender o que são as medidas protetivas de urgência. São medidas dadas pelo Poder Judiciário a fim de garantir a integridade física e psicológica da mulher que teria sofrido violência doméstica. Ao contrário do que muitos podem pensar, a violência doméstica não se trata apenas daquela violência física, relacionada à agressão física, mas também pode ser a violência moral, através de ameaças, de ofensas, a violência psicológica, considerada por determinados tipos de abuso dentro de um ambiente de relação, por exemplo, a violência sexual, até mesmo a violência patrimonial, quando a pessoa que comete tal ato de violência deixa a mulher à mercê de um estado de pobreza, não permitindo, por exemplo, que a mulher trabalhe para que ela fique sendo escrava, de certa forma, dessa pessoa que está cometendo a violência. Pois bem, essas medidas protetivas de urgência, exatamente por elas terem esse caráter de urgência, elas têm todo um regime especial dentro da Lei Maria da Penha. Uma dessas diferenças, em relação aos demais processos em geral, é que uma vez que o juiz receba esse pedido na mulher, que aqui dentro do processo é chamada de requerente, o juiz tem um prazo de 48 horas, no máximo, para poder decidir sobre esse pedido. E aí, se caso ele conceda essas medidas, informará a pessoa que a mulher diz que ter praticado a violência, que dentro do processo vai ser chamada de requerido. Dentre as medidas protetivas previstas na Maria da Penha mais comuns de serem aplicadas, são as chamadas medidas que obrigam o agressor, ou obrigam, no caso, o requerido. Um bom exemplo dessas medidas é o afastamento do requerido do lar. Ou seja, no caso de um casal, por exemplo, o marido seria afastado de casa, devendo se retirar pelo tempo que durar as medidas protetivas sem poder retornar ao local. Outro modelo que é muito comum é a proibição de aproximação dele com a mulher que pediu as medidas, ou seja, com a requerente. Essa medida ela também pode ser estendida para os filhos menores do casal, onde o juiz poderá fixar, por exemplo, uma suspensão das visitas aos menores, ou seja, o pai não terá nenhum tipo de acesso aos filhos enquanto durarem as medidas, ou então a restrição de visitas, que é quando o pai, no caso, terá dias certos para exercer essa visita a esses filhos menores do casal, não podendo fazer a qualquer dia, qualquer hora que ele tiver vontade. Outro modelo também muito comum é a questão da proibição de contato. Essa proibição de contato não diz respeito apenas a falar diretamente com a pessoa, mas a mandar mensagens, ligar, ou inclusive ligar através de outras pessoas para ficar passando recados. Todos esses tipos de medidas têm de ser cumpridas à risca quando a pessoa é intimada de que contra ela foram impostas essas medidas. Além disso, nós também temos as medidas protetivas que visam a proteção direta da requerente, ou seja, da mulher que sofreu violência doméstica. Um bom exemplo delas é a recondução da requerente ao lar. Isso acontece nos casos em que, por exemplo, a mulher foi expulsa de casa e ela não saiu de lá por sua própria vontade, mas ela se viu obrigada, seja por uma ordem direta da pessoa, da outra parte, ou porque corria risco de vida, por exemplo. Nesse tipo de situação, o juiz determinará que ela, junto com o oficial de justiça, vá até o local e lá ela possa se reinstalar na casa. Esse tipo de medida vem exatamente acompanhada daquela medida de afastamento que eu falei inicialmente, pois não tem como ficar as duas pessoas dentro da mesma casa. Outro modelo também de medida que visa específica proteção da mulher é a determinação do juiz de que o Estado, através, seja mesmo do órgão estadual ou então município, União, promovam programas de proteção e de acompanhamento e atendimento da mulher e seus dependentes. Além disso, de todas essas medidas que eu já falei, nós também temos medidas que visam proteger o patrimônio da mulher, enquanto ocorre o seu processo de medidas protetivas. Um bom exemplo é a proibição pelo juiz de que o casal faça qualquer tipo de contrato sem autorização inicial do juiz. Por exemplo, caso o casal tenha um imóvel
e deseja se desfazer desse imóvel, a fim de evitar que o marido, por exemplo, venda um imóvel sem autorização da mulher ou qualquer outra forma, o juiz estabelece dessa forma para que o marido primeiro precise da autorização do juiz que colherá a manifestação da mulher, para que ela não se veja, por exemplo, forçada a aceitar um contrato que não lhe atende os interesses. Outro modelo é a restituição de bens subtraídos. Por exemplo, digamos que o marido tenha saído de casa e levado vários bens da mulher com ele, inclusive documentos pessoais. O juiz determina que essa pessoa, no caso o requerido, apresente dentro de um prazo determinado pelo juiz esses bens lá junto à vara da violência doméstica. Vale dizer que essas não são as únicas medidas, pois o rol delas é um pouco mais longo do que esse que eu estou falando. Isso aqui é apenas um exemplo delas. E é sempre importante frisar que, ao você ser intimado de uma medida protetiva, você tem uma obrigação de cumpri-la. É certo que, por ser uma medida judicial, ela cabe revisão por recurso e outras formas, mas quem vai lhe informar quando e onde cabe o recurso vai ser sempre um advogado. Por isso que é bom que, ao você ser intimado de uma medida protetiva, você procure imediatamente um advogado para que ele possa lhe orientar. Se você é uma mulher e está sofrendo qualquer tipo de violência doméstica, você tanto pode procurar a delegacia especializada na defesa das mulheres, como você pode procurar o Ministério Público, ou você também pode procurar um advogado da sua confiança, para que ele faça perante o juiz esse pedido e você tenha atendido de imediato essa sua necessidade de proteção. Agora, se for o inverso, e você tem contra si uma medida protetiva, vale dizer o seguinte: não tente resolver por conta própria a situação, porque a situação ela pode ficar complicada muito rápido. Não tente resolver questões patrimoniais diretamente com a outra pessoa. Atenda a medida protetiva, porque ela tem um efeito que nós chamamos de vinculante. Além disso, por ser uma ordem judicial, ela é obrigada a que você cumpra essa ordem. Dessa forma, se você recebe uma intimação de medidas protetivas e efetivamente vai lá e descumpre por conta própria essas medidas, você corre o risco severo de ter decretado uma prisão preventiva. Prisão essa que não vai ser resolvida em 1, 2, 3 dias. Pode sair muito caro para você, tanto a fim de procurar um advogado para que faça o pedido da sua soltura, quanto pode levar muito tempo e você ficar preso até que seja resolvido o seu problema. Além disso, a medida protetiva ela é apenas um paliativo para evitar um conflito maior dentro de um quadro que o juiz percebeu que existe. Assim, ela não substitui situações que você tenha direito. Por exemplo, se você tem contra si uma medida protetiva e foi decretado que você se afastasse de casa, saia de casa. Isso não tira o seu direito sobre o imóvel, numa eventual separação, por exemplo. Assim, você tem a liberdade, enquanto estiver fora de casa, procurar um advogado para que faça uma ação de separação, uma ação de divórcio, ou até mesmo uma ação relacionada a uma dissolução, ou seja, desfazimento de uma união estável. E lá, por ser um imóvel do casal, será dividido normalmente, como seria se você ainda estivesse morando lá. Não é porque você está afastado por uma medida protetiva que você perde o direito ao seu bem. Assim como também, por exemplo, se o juiz fixar a suspensão do seu direito de visitas, isso não impede você de procurar uma vara de família e lá resolver de uma forma definitiva essa questão das visitas ou da guarda das crianças, podendo até eventualmente ter uma guarda compartilhada. Da mesma forma acontece se o juiz da medida protetiva fixar, por exemplo, alimentos, ou seja, a pensão alimentícia. Você também pode procurar a vara de família para resolver isso. Por que eu digo que eles não substituem? A medida protetiva, exatamente por ela ter esse caráter de urgência, ela não tenta substituir o processo que efetivamente vai analisar esse tipo de situação. A medida protetiva, muito geralmente, tem um prazo certo de validade. Esse prazo é determinado caso a caso. Dependendo do caso, o juiz pode fixar que as medidas vão durar apenas 30 dias, ou como comumente no estado do Amapá, elas podem ser fixadas dentro do prazo de 90 dias. Há casos em que a medida pode perdurar durante 1 ano. Isso o juiz vai analisar em cada caso. Mas fique bem claro, elas não são permanentes. Elas são temporárias e, portanto, elas vão acabar em algum momento.
E esse momento, enquanto as medidas existem, é o momento em que você tem para procurar um advogado da sua confiança e resolver a sua situação. Sem esquecer também, como disse inicialmente, por serem medidas protetivas, decisões judiciais, o juiz não vai ter uma palavra final sobre o caso. Sempre é possível que eventualmente o juiz tenha cometido algum equívoco ou não na fixação dessas medidas. Portanto, cabe recurso como qualquer outra medida judicial. Se você acha que está sendo eventualmente injustiçado por alguma medida protetiva, ou você, mulher, que pediu a medida protetiva e não ganhou o que pediu, qualquer um de vocês pode procurar um advogado que vai sim, com certeza, analisar o seu caso com muita responsabilidade e vai lhe dizer onde é possível e onde não é possível modificar aquela decisão por meio de um recurso. Então, isso aqui é pelo menos assim, uma breve explanação do que são as medidas protetivas dentro da Lei Maria da Penha. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.